Seguimos aqui com o nosso farol e agora, como em todas as terças-feiras, vamos bater um papo com a doutora Fernanda Miniti sobre direito previdenciário. Na semana passada, nós abordamos a questão da aposentadoria por invalidez, que tecnicamente não é esse o nome. Mais uma vez eu recebo a doutora Fernanda aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia Roberto, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol de Limeira. E mais uma terça-feira para conversarmos sobre direito previdenciário, INSS, aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade. Hoje o tema trazido foi sobre isso. No INSS já consta, se o segurado consultar no site do INSS, o INSS está convocando 85 mil pessoas para revisão, a gente costuma falar revisão do pente fino, a revisão do, até então, chamado auxílio-doença, ou auxílio por incapacidade temporária. Como a pessoa faz para saber se ela vai ser convocada ou não para a perícia? Se ela for convocada, ela é obrigada a comparecer. O INSS envia carta para as pessoas que ele designou, dentre essas 85 mil pessoas, e, além da carta, a pessoa, se ficar em dúvida se ela vai ser, se o benefício dela, a pessoa que está recebendo o benefício, se ele foi marcado, está dentro dessa revisão do pente fino, ela pode acessar o site do meu INSS, o site do INSS, e lá consta um edital com todos os nomes das pessoas convocadas, tá? Por ordem alfabética, ela pode ali procurar se o nome dela consta ali na lista. Se estiver constando, ela já tem ciência que ela vai ter que passar pela perícia para verificar se vai manter o benefício. Essa última parte cortou um pouquinho, doutora. A senhora pode repetir, por favor? Tá. Para a pessoa saber se ela vai ser convocada, se ela precisa passar por perícia, porque todo benefício por incapacidade, seja auxílio-doença, falar na nomenclatura que as pessoas mais conhecem, ou aposentadoria por invalidez, todo benefício ele dura enquanto durar a incapacidade laborativa. Então, se o INSS chamar para a perícia, seja aposentadoria por invalidez, seja auxílio-doença, a pessoa tem que comparecer para fazer a perícia. Se faz a perícia novamente, se constatar novamente incapacidade laborativa, aí prorroga o benefício. Tá. Aí o que eu quis dizer é que agora, normalmente, o INSS costuma de tempos em tempos chamar as pessoas para verificarem se está tudo certo, se ele vai continuar pagando, vai continuar concedendo aqueles benefícios que ele vem pagando ou se vai cortar. E ali já tem uma lista que foram colocadas 85 mil pessoas para fazer essa revisão. A pessoa, para saber se ela está incluída nessa lista, que ela é obrigada a participar, a realizar a perícia, sob pena de ficar sem o benefício, se não for feita a perícia, tem no próprio site do INSS. A pessoa pode entrar no site e consultar. Ali tem um edital que tem um nome, por ordem alfabética, A, B, C, D, todos os nomes das pessoas convocadas. Então, ela pode procurar se por acaso o nome dela está ali, para ela saber que ela vai ser chamada para perícia. E, claro, o INSS envia a carta na casa da pessoa. Mas aqui eu estou trazendo uma forma da pessoa consultiva para ela verificar preventivamente se ela está nessa lista ou não. Se ela não estiver nessa lista, ela vai continuar com o benefício normal. Quando o INSS chamar, ela tem que fazer uma nova perícia. Perfeito, perfeito. Nós falamos a semana passada, a senhora disse com todas as letras, né, com toda a propriedade e conhecimento também, que às vezes o INSS ele acaba não contemplando como deveria pessoas que estão realmente doentes. No caso dessa convocação a qual a senhora está se referindo, não chega a dar um certo medo não no segurado, dizendo, puxa vida, agora eu vou lá e eles vão tirar e eu continuo doente. Como funciona isso, doutora? Na prática é isso mesmo, eles acabam ficando até desesperados e na maioria das vezes o INSS acaba cortando. Lógico que se a pessoa ainda estiver incapacitada, aí existem outros meios, como por exemplo a ação judicial. Porém, não tem como a pessoa se esquivar, ela não fazer a perícia. Ela precisa fazer a perícia porque, pela legislação, perdura enquanto durar a incapacidade laborativa. Então, por isso que sempre é um benefício que fica
de tempo em tempo passando por perícia. Muitas pessoas, elas falam que elas se cansam de correr atrás disso, do próprio benefício, porque elas se sentem um pouco indignas ou humilhadas pelo sistema de tanto ter que ficar provando que está doente. Mas isso não tem como fugir, é necessário, se passa para obter o benefício. A saída, que não é para todos os casos, mas quem consegue, se a pessoa já conseguir uma aposentadoria definitiva, transformar aquele benefício por incapacidade em uma aposentadoria, ou se ela já preenche o benefício de uma aposentadoria, em qualquer modalidade que seja. Porque a aposentadoria, não é por invalidez, a aposentadoria por idade, ou enfim, uma das regras de transição, ela é definitiva. Então, a pessoa recebeu, ela é vitalícia, não vai ficar chamando ela para reaver o benefício. Agora, o benefício por incapacidade tem essa necessidade de estar sempre comprovando, passando por perícia. O que a pessoa, depois de um tempo, fica esgotada, exaurida de ter que ficar provando algo que ela já tem. E isso, a perícia também vale para ações concedidas judicialmente. Mesmo que restabeleça judicial, depois de um tempo, o INSS também pode convocar. Então, o benefício por incapacidade, a pessoa sempre vai receber por um período, vai passar nova perícia, vai recebendo, vai prorrogando. Ele é assim que funciona pela legislação e na prática. Okay, quando um benefício não é estipulado uma data para ele terminar, normalmente eles estão costumando, pelo menos no fórum, se concede ou estabelece, colocar um prazo de 6 meses. 6 meses. Agora, para a gente encerrar, eu gostaria de uma observação sua agora, não como advogada especialista no assunto, mas como mulher, como uma cidadã. Doutora Fernanda, quer dizer que tem gente que passa a vida inteira, cada vez mais estamos distantes da aposentadoria. Aí o sujeito sofre um acidente e aí tem que ficar comprovando a todo instante que ele está doente. Eu já vi casos de pessoa que não conseguia mover a própria mão e esse benefício foi negado. A senhora deve ter uma observação crítica em relação a esse tipo de tratamento também, não é, doutora? Sim, porque o que eu vejo é que eu estou falando na parte humana. Eu trabalho com isso, eu atuo nessas causas, mas eu me solidarizo, eu me sensibilizo com o caso das pessoas, porque eu vejo que a pessoa está doente e apresenta essa dificuldade por conta da perícia, do ato médico. Muitas vezes ele ser falho no INSS. Ou se vai no fórum, também tem um ato médico, mas aí tem mais instrumentos, que pode-se fazer quesitos, perguntas ao perito para tentar dimensionar para que ele responda de tal forma, perguntas específicas. Então tem um pouco mais de concretude, a gente consegue tocar mais no processo, na via judicial, em termos de benefício por incapacidade. Agora, na via administrativa, fica muito a critério do INSS. E aí que eu vejo muito o problema da pessoa, que ela está incapacitada, ela está doente e ela fica nesse limbo, nisso que ela não consegue ver o benefício. E daí, olhando do lado humano da pessoa, que ela está precisando daquele valor, ela realmente está incapacitada, ficou doente e por conta desses entraves, dessa burocracia, desse procedimento, ela acaba não recebendo ou sendo cerceada desse direito. Isso eu fico até comovida com o caso dos que eu sei que estão possibilitados. Eu não estou dizendo para pessoas que não têm direito. Eu estou falando de pessoas que, de fato, se enquadram, preenchem os requisitos legais, têm carência, têm qualidade de segurado, a doença existe, não é uma doença pré-existente, se enquadra e está incapacitada. Que coisa. Não tem como não se envolver, né, doutora? Bom, mais uma vez, doutora Fernanda Minetti, muito obrigado aí pela contribuição. Claramente seguiremos falando sobre esse tema importantíssimo que deve afetar milhares e milhares de pessoas em todo o nosso estado.
Uma ótima terça-feira para a senhora, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Ótima terça-feira para todo mundo fica com Deus. Até mais. Amém. A senhora também.